Cuidado, que eu já vi pessoas no movimento espírita que quando leem um laboratório do mundo invisível acham que Kardec está falando de um laboratório de verdade, né? O pessoal não entende o que é quando Kardec pega uma palavra para usar como uma analogia, enfim. Mas é isso, é a combinação dos estudos do médium com o espírito, né? E é interessante, como o José falou, essa ideia não veio de uma ideia preconcebida, porque a ideia preconcebida mais simples, mais senso comum, era de que era o espírito mesmo que batia, né, com a mão. Mas aí os próprios espíritos vieram e falaram, não é isso. Então a teoria espírita ela não vem de uma teoria preconcebida de Kardec nem de ninguém. Foram os próprios espíritos que revelaram, através de vários médiums, e foram revelando esses fenômenos, né? Essas explicações, enfim. Vou passar para o Lauro também falar. E é importante a gente, né? Estamos falando em médiums, então é importante nós lembrarmos que aqui Kardec está tratando de fenômenos de efeitos físicos, então nós precisamos de um médium que tem uma aptidão especial para esse tipo de fenômeno, né? Então tem que ser um médium para fenômenos de efeitos físicos. Esse é um ponto. E o que chama a atenção é que Kardec vai dizer o seguinte, olha, e o José abordou isso aí, o espírito, o Kardec vai dizer assim, o pensamento para o espírito é tudo. Né? Então, o espírito, pela sua vontade, atua sobre os fluidos, combina, como o José também e o Eric já bem trabalhou, fluidos, né, do seu perispírito com o do médium e neutraliza ou, né, de alguma forma, neutraliza a gravidade e faz com que essa mesa se mova, ou ela pode até mesmo, né, ser erguida, sem nenhum ponto de apoio. Nós temos que lembrar aqui que o fluido, ele é imponderável, ele não tem peso. Então, se o espírito, ele é revestido por um aglomerado de fluidos, então, pessoal, o que não existe para o espírito é lei da gravidade. Lei da gravidade é para nós, espíritos encarnados, né? Então, quando o espírito envolve uma mesa com essa combinação fluídica, de alguma forma, ele neutraliza a gravidade e ele consegue fazer com que esse objeto se mova, seja erguido aí, provoque ruídos, enfim, né? O importante é, mas como ele faz ele neutraliza essa gravidade? Não sabemos, pelo menos eu não sei explicar. Eu só sei que os fluidos sendo imponderáveis, ele, pela sua vontade, faz com que, independente do peso da mesa, ela seja erguida ou seja movida. Daí nós temos o fenômeno da sematologia, da psicologia, né, os ruídos, as pancadas e por aí vai. Então, levar em consideração que precisa do médium que tem essa aptidão, e é claro que esse fenômeno ele pode ser mais em abundância pela qualidade e a quantidade de fluidos que desprende do médium. Então, o Kardec até vai dizer isso, que uma criança, de repente, levantaria uma mesa, né, um médium, uma criança, uma mesa de tantos quilos, tipo 100 quilos, sem nenhum problema. Ao passo que tantos homens fortes não conseguiriam levantar uma mesa com peso muito menor. Então, é importante também nós considerarmos que o médium tem que ter essa disposição fluídica para que o espírito possa combinar os seus fluidos com o fluido do médium e assim provocar o fenômeno. E o Kardec ele vai aprofundar isso, né, pessoal, bastante em O Livro dos Médiuns. Como o Eric lembrou bem, ele vai dar vida, uma vida fictícia às teclas do piano. Então, quem vê ali uma mão, né, dedilhando um piano, não imagina que as teclas que, pela vontade do espírito, estão se movendo, mas os dedos é somente uma aparência, que muitas das vezes o espírito, por não entender, ele acredita precisar, né, de dedos para poder dedilhar o piano ali, quando, na verdade, ele não sabe explicar o fenômeno, ele foi uma vida fictícia, momentânea, aquelas teclas que faz com que ela, né, provoque o som à sua vontade. Mas é preciso que a gente estude isso, abandone a ideia de que o espírito
ele usa membros, que o espírito tem órgãos, que o espírito precisa se alimentar, abandonar essa ideia para que quando a gente vai estudar isso aqui, a gente vai encontrar respostas, mas tem que ler, estudar com esse olhar assim, peraí, então deixa eu começar do zero. Aqui está dizendo que espíritos não têm braços, ele não ergue com a força do braço, mas é o pensamento, é a sua vontade. Então, logo, se ele não tem braços, consequentemente, ele não tem pernas. Consequentemente, então, ele não tem órgãos, né? E aí você começa a compreender melhor como se dá o fenômeno de uma forma racional. Mas eu passo aí para você, José ou Eric. Bem, pode falar, Gila. Não, isso que o Lauro falou muito bem da questão dos órgãos, né? O espírito, ele não sofre atração gravitacional, então como o Cosme diz, né, não faria sentido ter escada no mundo espiritual, porque o espírito mesmo não sofre atração gravitacional. E complementando com o que o Eric falou, a gente sempre tem que estar atento a isso, né? Kardec usa metáforas por vezes, faz essas comparações, mas é para efeito de comparação, né? Nunca, como ele diz aqui, ó, nunca é por similitude absoluta das causas, né? Então, quando ele está comparando aí com balão, por exemplo, a comparação é muito boa. É muito boa. É óbvio que o espírito não se relaciona com o ar. O ar não é possível de levantar o espírito. A gente não pode entender em sentido absoluto essas comparações. A comparação é só para dizer o seguinte, olha, no caso do balão, você tem o ar, que é vamos chamar de fluido, vai? Só para usar o termo do lado do século XIX que Kardec usava. Você tem um fluido imponderável, que é o ar, e que levanta um objeto de massa muito grande, como o balão. Por uma simples mudança de temperatura, né? Se a gente parar para pensar na ideia do balão, você tem uma chama ali, aquele balão que as pessoas entram, né? Ele tem lá e sobe. Quando acende a chama, eleva a temperatura do ar ali, e ele faz o balão levitar. O que Kardec está dizendo é o seguinte, olha, não há nada, só acredita que são muito estranhos os fenômenos espíritas quem não conhece a causa deles, quem não compreendeu o funcionamento deles. Porque se você entende que existem fluidos e que o espírito combina o fluido com o médium, é muito natural, está na natureza esse fato, essa ideia de que um fluido imponderável pode levantar pesos absurdos, pode levantar objetos com massas muito grandes. A eletricidade é uma coisa completamente imponderável para a gente. Eu estou usando imponderável no sentido amplo, tá? É claro que eletricidade, os físicos, eles medem, tem ampere, tem as unidades de medida, corrente, etc. Eu estou querendo dizer imponderável no sentido que a gente não vê, a gente não toca, a gente não pega. Assim como o ar, como o magnetismo. E o fluido espiritual é mais um desses, né? A gente não toca, não vê, mas ele não se faz menos presente, ele não se faz sentir menos, e a prova disso são esses fenômenos, né? Então, é uma ideia perfeitamente racional, que está dentro da natureza, não é preciso recorrer ao sobrenatural, é uma explicação perfeitamente científica. Quem quiser estudar o que é uma explicação científica, vá buscar noções da filosofia da ciência para compreender melhor isso, porque quando você estuda o que é uma explicação científica, a maneira como um cientista busca explicar os fenômenos, você vê perfeitamente que Kardec está fazendo exatamente isso na sua obra, explicando esses fenômenos. Então, é, assim, realmente uma coisa fantástica como ele trabalha com esses fenômenos, com as explicações, com os argumentos, de forma racional, não há nada de estranho, de nada. É perfeitamente aceitável as explicações e estão aí na obra para a gente compreendê-las, né?
Não sei se, Eric,